Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui hoje no ateliê da artista plástica, ceramista Annelise Bredel. Vamos conhecer um pouco do caminho, né, de toda a movimentação, de toda a estruturação da pessoa e da artista Annelise. Vamos conhecer um pouco do seu espaço, né, que, a meu ver, é um local diferenciado, onde a gente tem tão próximo as obras, a produção e o artista de forma totalmente acessível. E aqui, no Morro Reuter. Então, bem-vinda, Annelise. É um prazer estar contigo aqui no nosso programa. E a ideia é essa, contar um pouquinho da artista, né, de como a Annelise veio, como é que ela chegou aqui, como é que ela chegou em Morro Reuter, como é que ela está em Morro Reuter, com essas peças lindas aqui que tu tens. Então, sejam muito bem-vindos. Eu me sinto muito feliz e honrada em receber vocês aqui. Eu estou aqui em Morro Reuter agora fazem 12 anos e meio, quase 13 já, o tempo voa, é muito rápido. Eu me formei em artes, eu escolhi minha profissão com 16 anos, eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que é uma das coisas loucas que tem nesse mundo hoje, a gente com 16 anos escolheu o que a gente vai fazer para o resto da vida. Sim. E eu tive a sorte de escolher o meu caminho certo, digamos assim, porque nas primeiras aulas de arte que eu cursei, eu pensei que eu nunca mais queria sair do meio daquele tipo de gente que fala dos sentimentos, que fala do que pensa, que não esconde aquilo que pensa sobre a vida e sobre o mundo. E eu pensei que eu queria aprender a viver desta forma e esse era o caminho que eu queria para a minha vida. Daí eu me formei em artes na Universidade de Santa Maria. Depois eu fiz um caminho um pouco, não vou dizer contrário, mas um caminho um pouco diferente, porque eu fiz uma especialização em design de superfície e por causa disso eu fui trabalhar numa indústria de revestimentos cerâmicos em Santa Catarina durante alguns anos. Eu digo que foi a minha segunda faculdade, no bom e também no sentido não tão bom, porque eu descobri o que eu queria e também o que eu não queria para a minha vida. E eu, no sentido de que eu queria uma vida mais humana, uma vida mais real, onde eu pudesse ter contato mais próximo com as pessoas e não numa grande engrenagem como é uma indústria. Eu sou muito grata à empresa onde eu trabalhei por todo o aprendizado e também por me proporcionar essa clareza, digamos assim, do que realmente importa para a vida da gente. E isso foi tudo muito, muito rápido, assim, porque eu era bem jovem. Daí eu fiz um plano de negócios do Sebrae, que é uma coisa muito diferente quando se fala em artes, né? Eu mesmo, o pessoal do Sebrae não entendia do que eu estava falando, porque eles não estão muito acostumados a lidar infelizmente, com o pessoal que lida com arte ou com a criatividade, né? Era um modelo de negócio, como eles chamam, bem diferente. Mas eu achava que sim, era possível. E daí eu comecei a procurar um espaço, então, para construir um ateliê e para voltar a trabalhar com arte. Aí eu queria voltar para o Rio Grande do Sul, porque nessa época eu estava morando em Santa Catarina e eu já era apaixonada por toda essa região da Serra. E na primeira vez que eu passei aqui pela Rota Romântica, eu passei de ônibus, mas eu lembro que eu sentei lá na frente, no primeiro banco, e essa estrada é uma estrada mágica, né? Assim, tu vai atravessando um portal, assim, era de manhã, o sol tava no meio das árvores, incidindo sobre a BR, assim, e eu pensei, é aqui que eu quero viver. Ela mexe contigo, né? É aqui que eu quero viver, é. E aí eu comecei a procurar um lugar para montar o ateliê, isso nessa época eu estava trabalhando ainda na empresa, e eu comecei então a fazer realmente esse plano de negócio, como o Sebrae chama, né? E a procurar um lugar para colocar o ateliê. Daí coincidiu mais ou menos na época que eu saí da empresa, ou quando eu saí da empresa, realmente eu pude colocar em prática o projeto então. A terceira vez que eu vi essa casa. E aí quando eu vi a casa, eu atravessei e eu aluguei a casa naquela hora. Você abraçou na casa e não largou mais. Eu aluguei a casa naquela hora. Tinha um arco-íris em cima da casa quando eu vi ela. E assim começou a história desse ateliê. Passou já bastante tempo, né? As coisas foram modificando, eu experimentei muitas coisas aqui. No início eu tive uma loja, cheguei a fazer feiras, cheguei a fazer outras coisas que não são tanto um caminho de um artista, mas que me serviram como oportunidade também, no sentido de aprendizado. E assim foi se construindo a história desse ateliê, né? Eu tenho muito orgulho de dizer
dizer que eu vivo da minha cerâmica há 12 anos aqui, né? E isso, infelizmente, é raro de ouvir aqui no Brasil e não deveria ser. Nem as pessoas, não deveria ser raro as pessoas viverem de arte e muito menos ser raro as pessoas viverem dos seus sonhos, daquilo que elas realmente gostam de fazer. E eu me sinto honrada e privilegiada de poder ter um trabalho que também é talvez uma missão de vida, sei lá, assim, não sei qual é a palavra aqui, mas é uma coisa que completa, que eu não me sinto faltando partes, eu me sinto cada vez crescendo mais, né? Esse ponto que tu trouxe que me chamou a atenção, que eu acho que é um ponto extremamente importante de a gente ressaltar, não só a questão de, sim, eu saber o que eu gosto e estou lá, né, nessa busca eterna de manter essa linha, né, de buscar o que te dá prazer, o que é o que tu gosta de fazer, mas trazer como exemplo para cá, para o nosso público, que é a experiência de que é necessário sim esta profissionalização. Isso não é feio, né? Não é feio, como é necessário, é fundamental, né? E dentro desta linha, Annelise, a questão do mestrado que tu fez, da viagem para Londres, dessa mudança, né, como artista e como todo esse... que é um investimento na artista. Fala pra gente um pouquinho disso, que a gente conversou nos bastidores aqui. Marcelo, assim, ó, eu sou uma artista diferente, várias pessoas já me disseram isso, né? Tu é uma artista diferente. O que eu traduzo por esse diferente? Primeiro que quando eu escolhi fazer artes, eu tinha 16 anos, mas desde o primeiro dia eu nunca vi como um hobby, eu nunca vi como uma coisa que eu ia fazer depois que eu ia me aposentar, eu nunca vi como um passatempo. Eu sempre pensei, essa é a minha profissão, eu vou escolher isso para minha vida e é meu trabalho também, eu vou sim ganhar dinheiro disso, e eu nunca vi esse problema que às vezes algumas pessoas ainda teimam em manter ou em preservar, digamos assim, que eu entendo que é um estigma quase que está ligado ao artista, que vem de mais de um século passado, onde o artista era uma criatura adorada e admirada e paga de outras formas, né? A gente vive num mundo capitalista, as coisas mudaram, o tempo mudou, o fluxo de vida mudou. E eu acho que hoje a gente tem que ser um artista inserido nesse contexto. Então essa questão ela é bem delicada e tudo que eu falo é minha opinião. Não estou julgando ninguém nem dizendo que alguém está certo ou que alguém está errado. Simplesmente comigo aconteceu naturalmente. Desde o início eu entendi que ser artista era a minha profissão e que sim, eu ia viver disso também. E aí, durante o passar dos anos, eu fui buscando coisas que também foram me dando suporte para isso. Porque tu falou muito bem antes que, na minha opinião, um dos grandes problemas que a gente tem hoje nas instituições, e não só no curso de artes, é que não existe gestão de carreira. Ou quase nenhuma graduação é feita onde em algum momento se fale com o aluno sobre como ele vai viver com aquilo que ele está aprendendo. É colocado o ensino e aí tipo te dá uma bandeja cheia de taças para tu equilibrar e daí tu sai e agora, o que eu faço com tudo isso, né? E foi exatamente assim que eu me senti. E eu me sinto privilegiada de ter tido a oportunidade de ir para a Eliane, onde eu tomei um choque de realidade, assim... nada suave, porque uma indústria, eu resumo de uma maneira, numa indústria não tem bom ou ruim, tem vende ou não vende. Se vende é bom e se não vende é ruim. Aí foi por causa disso que eu acabei há quase 4 anos atrás, agora ingressando no mestrado aqui na Fevale, porque era um mestrado profissional, é um curso que chama Indústrias Criativas, que é um termo bem novo para lidar com tudo que produz bens, serviços ou conteúdos, onde o diferencial seja a criatividade. Ou seja, é uma economia que fala de recursos intangíveis, que fala do potencial que tu tem e que é diferente do meu. Se tu for fazer cerâmica, tua cerâmica não vai ser igual à minha. Então a gente está falando em potencializar o que cada um tem de bom e usar isso de uma forma produtiva, de uma forma consciente, de uma forma dentro
do ideal de cada um, mas que seja para o bem, que seja para o seu melhor, né? Então é o que o músico, que aquele determinado músico tem de melhor para oferecer, o que aquela determinada artista tem de melhor para oferecer. E a indústria, essa história das indústrias criativas, elas me encantaram muito. Aí eu fiz o mestrado, fiz uma grande pesquisa, tive um grande orientador, para quem eu sou muito grata, porque foi um parceiro de aprendizado. Com toda a minha rebeldia acadêmica, porque eu não me encaixo naqueles padrões que tem que produzir tanto artigo, que tem que não sei o quê, que é uma outra questão, que daria para conversar muito tempo sobre isso, mas dentro do que eu consegui fazer, do que eu pude aproveitar do mestrado e do que o meu orientador me deu liberdade para poder fazer, eu fiz uma baita pesquisa, literalmente, né? Onde eu descobri que dentro desse grande mercado da arte, que é uma das economias mais sólidas e consolidadas do planeta, existe um mercado de arte cerâmica. E aí eu pensei assim, opa, por que não, né? A gente está falando de um potencial mundial, a gente não está falando, não é uma brincadeira isso que eu estou dizendo, tem dados, tem números, eu fui atrás de tudo isso, né? Aí comecei a pesquisar os países que são referências para a área da cerâmica. E aí descobri 2 principais polos, digamos assim, que seriam os Estados Unidos e seria a Inglaterra, onde a gente encontra toda uma cadeia fechada, ligada à cultura, é claro, e ligada à cerâmica especificamente, né? Então tem escola, tem indústria que produz equipamento, tem publicações, livros, revistas e todos os materiais impressos possíveis. Aí tem galerias de arte para colocar esse produto, essas peças no mercado, esses produtos no mercado. Tem feiras, tem eventos que são promovidos durante todo o ano para mostrar essa cerâmica. Então o artista, o artesão, ele ainda é visto, ainda é reconhecido com um outro tipo de olhar. Ainda se entende o que é uma peça única, ainda se entende o que se dá mais valor para o que é essa peça feita à mão, então, né? Que é um trabalho que aqui no Brasil está ficando cada vez mais padronizado ou até pasteurizado, eu vou dizer, porque chega a ser injusto tu concorrer com a quantidade de importados que a gente tem aqui, sabe? E às vezes o público leigo, aquele público que não frequentou museus, que não teve uma base de educação cultural, ele olha simplesmente como um objeto e nem sempre ele tem a percepção para entender que é uma peça que foi feita à mão, que tem um processo criativo por trás, que tem toda uma questão envolvida, né? E aí tudo isso precisa ser de novo falado e de novo resgatado aqui no Brasil, né? E eu terminei esse mestrado muito disposta a contar essa história para as pessoas, a dizer que sim, artista tem que estudar, artista tem que pesquisar, todo mundo deveria estudar e todo mundo deveria pesquisar, mas que a gente nunca está pronto. Assim como o nosso trabalho artístico, a gente nunca está pronto. A gente está vivo enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente está aprendendo. E tem que ir atrás das coisas mesmo, sabe? Tem um mundo inteiro para a gente descobrir aí fora. E daí o que tu falou de Londres é porque esse ano eu participei de uma feira, então, em Londres. Eu saí com 2 caixas, uma coisa alucinada daqui do Brasil, 2 caixas, atravessei o Oceano Atlântico com toda a burocracia imaginável e possível do país que a gente vive, para chegar com essas peças lá e participar de uma feira, então. Que é uma feira de arte, é uma feira de cerâmica, completamente diferente das feiras que a gente está acostumado a ver aqui. Primeiro, o que mais me chamou a atenção, assim, a postura do artista, porque o artista está lá de peito erguido, falando do seu processo de pesquisa, falando do seu trabalho. Não tem essa coisa de, o artista que não sabe botar preço, não sei o quê, o preço já está colocado, porque o preço diz toda uma trajetória para se chegar até aquele trabalho. Tu está vendo como uma obra de arte, né? Tu tá vendo, e aí o artista se coloca de uma forma que a pessoa que vem flui. Eu não preciso ficar repetindo que aquilo é uma obra de arte, porque a forma como eu me coloco, o ambiente onde eu tô, as pessoas percebem como uma obra de arte. E eu me senti motivada de ver isso, sabe? Eu me senti motivada de ver um lugar onde as pessoas estão dispostas a dar esse espaço ainda em 2018 para um trabalho artístico, para um trabalho manual, e onde as pessoas têm um interesse enorme de perguntar sobre a tua técnica, sobre o teu trabalho, e não veem aquilo só como
como uma coisa ou mais uma coisa, como a gente tem que cuidar aqui para às vezes não fazer. E eu não tô falando só eu não tô criticando ninguém, eu tô falando até de mim mesma, sabe? Porque a gente vive num momento onde é tanta informação visual, é tanta coisa, tu é induzido a comprar tanto, que daqui a pouco tu tá pensando assim, tá, mas o que é isso que eu tô comprando? O que é isso? Estou produzindo para o tanto, estou produzindo num modelo... Né? Eu estou entrando numa engrenagem, eu também estou fazendo parte dessa massa, né? Então é como um estalo, assim, para dizer, olha para o que tu está fazendo, né? E a arte tem esse papel também, entre tantos poder, papéis. Né? Esse papel e esse poder, exatamente, né? De dar essa sacudida mesmo, de dizer, opa, vamos pelo menos pensar um pouquinho do que a gente está falando. De parar de cutucar, de posicionar para, no mínimo, dar esse choque, né? Para, no mínimo, dar quebrar um choque, esse paradigma, né? Vamos dizer de... e eu tenho uma coisa, assim, que... dar um passo me motiva a dar outro, sabe? Não me cansa e agora eu vou parar. Não, eu penso, que legal, consegui dar mais um. Então eu vou... Às vezes assim, sai meio sai com cara de primeiro passo. Mas foi dado, sabe? Então vamos adiante, vamos pro próximo. Eu acho que o grande ponto que a gente tem, como tudo na vida, né, Annelise, é o processo de para frente. Né? Seja como pessoa, seja como profissional, seja como artista, que artista, né, tem essa tendência, o artista é um inovador por natureza, né? Sim. O processo criativo do artista, ele é inovador por natureza. E eu acho que dentro desse contexto a gente tem que se conhecer, respeitar e saber trabalhar isso dessa forma. A gente vai dar uma paradinha. Na volta do intervalo, a gente vai falar um pouco de outras questões com a Annelise que são dentro da obra, são as técnicas e os componentes que a gente tem aqui, que são extremamente regionais, que são extremamente naturais. Já voltamos em um minuto. Estamos de volta aqui na Galeria Ateliê de Arte da Annelise Bredel. Annelise, a Annelise artista, a técnica da Annelise, a parte de trás ali, o ateliê, como é que é isso no teu dia a dia? Como é que é a técnica? Como é que é o processo criativo da Annelise no dia a dia? Eu me apaixonei pela cerâmica logo que eu entrei no curso de artes em Santa Maria, por ser uma das técnicas mais primitivas, por ser uma das técnicas que vem do Neolítico e que até hoje faz parte da nossa vida e se desenha como um dos materiais que vai fazer parte do nosso futuro. E a parte artística da cerâmica, porque ela tem todo um uso que é doméstico, industrial, e tem outros segmentos também. Mas a parte artística da cerâmica é uma das primeiras formas de expressão do homem também, porque ele usou argila para desenhar nas paredes das cavernas e ele usou argila para fazer suas primeiras formas.
Como técnica, eu tenho muito orgulho de dizer que o que eu faço hoje é muito parecido com o que esse primeiro homem fez, que é modelar com uma argila e usar outras argilas para colorir. Em alguns casos são argilas puras, tem um tom de vermelho que eu uso, por exemplo, que é uma argila que eu peguei lá em Lomba Grande, que não tem absolutamente nada, nenhuma interferência, só limpei ela e tirei as impurezas. E em alguns casos, como os azuis e os verdes, são óxidos e corantes que são misturados na argila líquida para obter outras cores. Claro que hoje eu tenho um outro recurso de forno, um outro recurso técnico bem melhor do que eles tinham, mas a essência continua a mesma, que é modelar e colorir com argilas. Então a textura é um pouco áspera, a textura é um pouco rugosa às vezes, mas é um material que prevalece, digamos assim. E o meu processo criativo, ele começou a se desenvolver no curso de artes lá em Santa Maria, a partir do momento que eu entendi que faz parte de ser artista tu buscar uma história que seja tua para contar através da tua arte. Isso pode ser traduzido ou explicado de várias maneiras, mas eu traduzo dessa forma. Então eu fui buscar um referencial na minha vida que pudesse ser contado e que pudesse ser o caminho para contar a minha arte também. E o meu pai arrumava rádio e televisão, e eu cresci vendo a parte de dentro desses rádios, que eram umas caixas enormes. E naquela época não se jogava nada fora, e ele não gostava de jogar nada fora mesmo, ele guardava tudo. Então ele tinha muitas caixas com peças que ele um dia ia aproveitar, aquelas coisas, né? E algumas dessas peças eram até de cerâmica, que são os componentes eletrônicos que chamam capacitores. E aí eu sempre gosto de lembrar que nós fomos crianças numa época onde a informação não vinha tanto pronta, a gente tinha que ser muito mais lúdico, a gente brincava com coisas que não eram necessariamente brinquedos, né? Então, parte da minha infância eu passei criando um universo que me permitia fugir às vezes da realidade e criar um mundo onde era meu, com aquelas pecinhas que eu ia montando cidadezinhas ou personagens coloridos e bonitos como que eu vi ali, né? E daí vem a referência do mundo, de um planeta, de um universo onde hoje eu posso construir e povoar com essas plantas, personagens, criaturas que vocês veem no meu trabalho. A cerâmica, ela tem uma essência naturalmente circular, por causa do formato do pote, ela tem uma coisa orgânica, natural, né, pelo próprio material. E eu gosto muito das formas circulares, que são a forma do útero, que é a forma dos nossos olhos, das nossas células, da nossa mama, do tronco de uma árvore, dos galhos de uma árvore. São tantas referências que a gente tem da natureza. Não que o meu trabalho queira dizer exatamente alguma coisa, eu não faço uma arte que diz exatamente alguma coisa, uma arte que se traduza, mas uma arte que convida a tu interpretar. É muito legal quando eu recebo criança, porque a criança vem com aquela imaginação livre, né? Então, eles veem foguete, eles veem nave espacial, eles veem seres, criaturas. E daí, as pessoas adultas, elas já vêm e muitas vezes elas são ligadas à função do objeto, né? Para que serve? Daí, às vezes eu digo, só serve para te fazer olhar ou para te fazer pensar. Ou é o contemplar, na verdade é uma palavra mágica que a gente perdeu nesse nosso contexto social de hoje, né? Que é quando o olhar me basta, o olhar me satisfaz, porque o olhar conecta com a minha alma e deu. Ele não tenho que botar uma flor dentro, porque às vezes eu só tenho que olhar mesmo. Talvez eu não tenha nem que comprar ou nem que ter aquilo, é só aquilo me faz bem para minha alma. E é isso que eu tenho como missão de artista hoje, de produzir coisas que façam bem para as pessoas de alguma maneira. E eu espero que eu consiga fazer isso, né, durante a minha vida também. E é isso, basicamente é isso. É um mundo onde eu vou construindo e povoando com esses personagens, então. E eu gosto muito de falar mais uma outra coisa, porque para os rádios funcionarem, precisava estar tudo em sintonia dentro. Aquelas pecinhas tinham que estar todas conectadas umas nas outras. Quando alguma peça estragava, as pessoas traziam o rádio, o pai procurava então a que tinha estragado, refazia, trocava a peça, refazia a conexão e tudo voltava a funcionar. E isso tem tanto a ver com a gente, né, e com o nosso contexto social de hoje, né, onde cada um de nós somos parte de uma engrenagem que funcionaria muito melhor se estivéssemos todos conectados. Quanto mais a gente se perde um do outro, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas
pequenas cidades dentro do nosso grande planeta, menos parece que funciona, sabe? Quanto mais a gente vai se aproximando, as coisas fluem. Aí não precisa forçar, porque flui. E é isso que eu tento falar para as pessoas com a minha arte, sabe? Que olhar nos olhos da outra pessoa é bom, faz bem, não tem que ter medo. E parar um segundo, às vezes, só para olhar para outra pessoa faz muito bem, sabe? Então, que a gente não esqueça disso, né? Depois de tudo isso, falar o que de arte, né? Então, Liz, o que eu vou dizer? Obrigado. Vocês viram aí, através do programa, todas as obras, vocês viram os rádios que estão aí, né, que contam um pouco dessa história, em base nessa história, que não são tão poucos assim os que sobraram, né, as obras da Annelise. Espero que para vocês fiquem essas imagens, fiquem essa história, fiquem todo esse programa aí como um ponto de referência aí para buscar aí respostas, para buscar exemplos ou que complemente cada um de vocês. Annelise, obrigado a todos, gratidão e até o nosso próximo Vida Consciente.